pessoal, vamos ver então a multiplicação. A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Por exemplo, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. essa adição possui 6 parcelas do mesmo valor, 6 parcelas de 3, ou seja, ela pode ser representada como uma multiplicação, 6 vezes o 3. Na multiplicação, nós temos o multiplicando, que significa quantas vezes o número está repetindo. Temos o multiplicador, que representa o número que está se repetindo. E o resultado é chamado de produto. O multiplicando e o multiplicador também podem ser chamados de fatores. Alguns verbos que sugerem a ideia multiplicativa: dobrar, duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, replicar, redobrar, repetir e bisar. Bisar significa pedir bis. Vamos agora fazer um exercício de transformar adições em multiplicações ou multiplicações em adições. No primeiro, nós temos 3 mais 3 mais 3. Isso significa o número 3 está repetindo 3 vezes. Então, é 3 vezes o número 3. Depois, 6 mais 6. O número 6 está repetindo 2 vezes. Então, vou escrever 2 vezes o 6. Depois, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. São 5 vezes o número 8. E por último, 7 mais 7 mais 7 mais 7 são 4 vezes o número 7. Agora as multiplicações. Temos 4 vezes o 2. Então teremos que escrever 2 mais 2 mais 2 mais 2. Sempre o primeiro número é a quantidade de vezes que repete. O segundo número é o número que está repetindo. 2 vezes 6 é 6 mais 6. 6 vezes 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E por último, 5 vezes 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Podemos representar a multiplicação usando figuras geométricas. Nesse caso, nós temos retângulos que foram quadriculados. Para calcular a área, ou seja, quantos quadradinhos cabem nesse retângulo, nós fazemos uma multiplicação. Nós vamos contar quantas linhas tem o nosso retângulo e depois quantas colunas. Nós temos então 6 linhas e 3 colunas. Logo, a área desse retângulo é 6 vezes 3, ou seja, cabem 18 quadradinhos neste retângulo. No outro retângulo, nós temos 3 linhas e 5 colunas. Então, nós calculamos a área, ou seja, quantos quadradinhos tem aqui, fazendo 3 vezes o 5. 3 vezes 5 é 15. Nós podemos calcular a área também desta maneira. Podemos ter retângulos e do lado o valor indicado. Nesse primeiro retângulo, significa que nós temos 6 centímetros de altura e 3 de largura. Então, para calcular a área, vou fazer 6 vezes 3. Como a medida está em centímetro, a minha resposta ficará em centímetros quadrados. Da mesma forma, eu faço no outro retângulo, 3 vezes 5. Agora, a medida está em metros, então vai ficar 15 metros quadrados. Sempre a área será com esse doisinho acima da unidade de medida. Veja outra situação parecida com as anteriores. Nós temos vários objetos alinhados e nós podemos contar da mesma maneira, sem ser um por um. Eu conto quantas linhas tem e depois quantas colunas.
E aí, então, faço 4 vezes 6. Ou seja, tem 24 bonequinhos nesta primeira figura. Depois, com as xícaras da mesma forma, contamos quantas linhas e quantas colunas. 3 vezes 4, 12 xícaras. Nós podemos ter também figuras tridimensionais, como por exemplo esses blocos. Se eu quiser saber quantos cubinhos foram necessários para formar esses blocos, eu também terei que fazer uma multiplicação. Note que nós não conseguimos enxergar todos os cubinhos que fazem parte. Por isso é importante a gente contar as 3 dimensões dessa figura. Uma dimensão é a altura, que nesse caso é 3. A outra é a profundidade, que é 2, e depois a largura, que é 6. Então, nós calcularemos 3 vezes 2 vezes 6. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 6, 36. Então, nesse caso, são necessários 36 cubinhos para formar este bloco. O outro bloco é um bloco cúbico. Então, nós vamos contar também da mesma maneira. A profundidade, a largura e a altura. Nesse caso, em cada um deles é 3. Então, nós calcularemos 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Então, precisam 27 cubinhos para formar este cubo maior. O cálculo que nós realizamos com figuras tridimensionais, como esses blocos, é chamado de volume. Então, quando questionar o volume de um bloco, é esse cálculo que você vai fazer. Agora veremos os algoritmos da multiplicação. Antes de mais nada, um algoritmo é uma sequência de regras para resolver problemas. O algoritmo é uma espécie de receita. Para fazer um bolo, você precisa seguir alguns passos. Da mesma forma, para fazer uma conta de adição, subtração, multiplicação e divisão, você também precisa seguir alguns passos. Então, nós veremos o algoritmo mais conhecido que você já deve usar e também veremos outros métodos de calcular a multiplicação. Então, você pode escolher entre eles o que achar mais fácil para utilizar na resolução dos seus problemas envolvendo multiplicação. O algoritmo usual se chama usual porque a maioria das pessoas utiliza normalmente este cálculo. Vamos ver o primeiro exemplo, 49 vezes o 3. Nós multiplicamos o 3 vezes o 9. 3 vezes 9 é 27 e registramos o 2 no próximo número a ser multiplicado. Depois fazemos 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. 12 mais 2, 14. Então, o resultado é 147. Com números maiores, 528 vezes 75. Fazemos 5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40. Registramos o 4 ali em cima. 5 vezes 2 é 10. Mais 4, 14. Registramos o 4 aqui e 1 sobre o 5. Agora 5 vezes 5, que é 25, mais 1, 26. Agora deixamos um espaço em branco ou colocamos um símbolo aqui. Podemos colocar também o número 0 nesse espaço. Nós colocamos esse espaço porque agora nós vamos multiplicar pelas dezenas, por isso deixamos um espaço em branco. Vamos agora fazer 7 vezes 8. 7 vezes 8 é 56. Colocamos o 6 aqui e o 5 sobre o 2. 7 vezes 2, 14. 14 mais 5, 19. Vai 1. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. Agora vamos somar esses valores. 0 mais nada, 4 mais 6 é 10, vai 1. 6 mais 9 mais 1,
16, vai 1. 1 mais 2 mais 6 dá 9 e o 3 não tem com quem somar. Agora veremos o algoritmo da decomposição. Como o próprio nome diz, nós teremos que usar a decomposição de um número. Digamos que a gente queira fazer 49 vezes 3. Nós teremos que decompor esses dois fatores. No caso, 49 é 40 mais 9. O 3 já está decomposto, não tem mais como reduzi-lo. E nós faremos 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27 e nós registraremos o número completo. Nesse algoritmo a gente não coloca vai 1, vai 2, nem nada. Depois nós vamos fazer 3 vezes 40. Se você souber quanto é 3 vezes 4, é só acrescentar um zero. Então 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 40 é 120. E nós somaremos esses dois valores. 120 mais 27, 147. Vamos ver outro exemplo. 14 vezes 12. Nós vamos decompor o 14, que é 10 mais 4, e o 12, que é 10 mais 2. Vamos fazer 2 vezes 4, que é 8. 2 vezes 10, que é 20. Depois, 10 vezes 4, 40. E 10 vezes 10, que é 100. Nós somamos todos os valores. 100 mais 40 mais 20 mais 8, 168. Minha nossa, nossa, nossa! Agora veremos o método do Ishe, ou chamado também de criss-cross. Esse método é utilizado para calcular multiplicação que envolvam dois algarismos. Por exemplo, 56 vezes 47. Nós podemos escrever então entre esses números a sigla IXI. Essa sigla representa os passos que nós faremos. O ideal é que você saiba calcular mentalmente em alguns passos para evitar escrever tanto. Então, primeiro nós vamos fazer 6 vezes 7. Que é 42. Vamos registrar o 4 de reserva. Depois a gente vai fazer 5 vezes 7, que é 35. 4 vezes 6, que é 24. E vamos somar também aquele número 4 que foi para a reserva. 5 mais 4 mais 4 dá 13. Vai 1, 1 mais 3 mais 2, 63. Então nós vamos registrar o 3 e colocar o 6 de reserva. Depois fazemos 5 vezes 4, que é 20, e somamos o 6, 26. Agora vamos fazer outro exemplo, 98 vezes 54. Escrevemos aqui IXI. Então fazemos 8 vezes 4, que é 32, vai um 3 de reserva. Fazemos 9 vezes 4, que é 36. 5 vezes 8, que é 40. Vamos somar esses dois valores com o 3. 6 mais 3, 9. 3 mais 4, 7. Vamos registrar o 9 e o 7 vai de reserva. Depois fazemos 9 vezes 5, que é 45. 45 mais o 7, 52. Agora, outro exemplo, 67 vezes 96. Colocamos aqui IXI. Fazemos então 7 vezes 6, que é 42, registra o 4 de reserva. Agora multiplicamos os números na diagonal. 6 vezes 6, que é 36. 9 vezes 7, 63. Somamos mais aquele 4 da reserva. 6 mais 3 mais 4 é 13, vai 1.
1 mais 3 mais 6, 10. 103. Nós colocamos o 3 e deixamos 10 de reserva. Agora fazemos 6 vezes 9, que é 54, e somamos 10, 64. Por último, temos o algoritmo da gelosia, também conhecido como o método da grade, porque nós utilizamos tabelas para resolver este algoritmo. Ele serve para calcular números bem grandes. Queremos resolver 857 vezes 23. Para isso, nós vamos fazer uma tabela. Vamos registrar então os números 8, 5, 7 vezes 2, 3. Agora vamos traçar as diagonais dos quadradinhos que sobraram. Multiplicaremos os números 7 vezes 2 e vamos registrar dessa maneira 1 e o 4, 14. 7 vezes 3, 7 vezes 3 é 21. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 2, 16. E 8 vezes 3, 24. Agora nós analisaremos as diagonais. Nessa primeira diagonal, temos apenas o número 1. Na segunda diagonal, temos 5, 2 e 4. Nós vamos somar esses três números. 5 mais 2 é 7, 7 mais 4 é 11. Nós vamos registrar o número 1 e o próximo 1 vai para a próxima diagonal. 4 mais 1, mais 1, mais 1. 7. 2 mais 6 mais 1, 9. E o 1 fica sozinho. O resultado será visto desta maneira. 1987 vezes 254. Nós vamos fazer a tabela para colocar esses números. Vamos então registrar os algarismos. 1, 9, 8, 7 vezes 2, 5, 4. Traçamos a diagonal de cada quadradinho. Agora vamos registrar a multiplicação de todos os números. 7 vezes 4, 14. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 4, 36. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Somamos então as diagonais. Na primeira diagonal só tem o 8. Na segunda nós vamos calcular 2 mais 2 mais 5, que é 9. 6 mais 3 mais 3, 12. Mais 4, 16. Vai 1 para a próxima diagonal. 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 1, 23. Mais 1, 24. Vai 2 para a próxima sequência. 5 mais 4, 9. Mais 8, 17. Mais 1, 18. 18 mais 2, 20. Vai 2 para a próxima. 2 mais 1 mais 2 é 5. E o zero eu não preciso registrar. Agora vamos ver a resposta.